Hoje o vídeo é diferente e eu vou convidar você para vir comigo. Hoje nós não vamos desenterrar palavras. Hoje nós vamos escrever palavras. Tem alguns barulhos no fundo, esses barulhos são da Zoe latindo no portão, enfim. Ela que lute com os latidos dela. Gente, aqui eu estou cortando as madeirinhas, todo o processo é eu que faço, desde cortar as madeiras, pintar, lixar, tudo é eu que faço, tá? Essa ferramenta que eu estou usando é uma serra esquadrilha, é a única que eu utilizo para cortar. Ela é prática, mas não necessária, tá? Muitos anos eu serrava com serrote e sempre funcionou. Tá? A ferramenta elétrica, ela é prática e é rápida. Você, né, um processo que às vezes você vai demorar para cortar no serrote, na serra esquadrilha ali rapidinho. Enfim, mas estou lixando ali as plaquinhas na mão. Eu tenho lixadeira, mas não acho assim, não sei, não me adaptei muito, então muito difícil usar. Faço ali na mão mesmo, rápido com a lixa. Essa lixa que eu estou usando é uma lixa de ferro, que eu para mim, ela dá, né, limpa melhor ali aquelas ferpinhas que fica. Então eu lixo bem, aí depois eu, né, dou a limpada ali. Em seguida, que eu cortei e eu tirei essas rebarbinhas ali e limpei, eu passo uma mão de um fundo branco. Aí eu levantei, a Zoe continua latindo e eu fui dar uma arrumada na câmera, ver se ficava melhor para vocês visualizar. Enfim, eu dei essa mão de branco, fiz esse fundo, né, embaixo, para depois eu vim com as cores que a cliente escolheu. Dessa vez não fui eu que escolhi as cores, né? A encomenda ela escolheu as cores e sempre eu deixo aberto para qualquer pessoa que querer encomendar, gente, né? Só deixando aqui avisado, você pode escolher a cor que você quer, tanto das letras quanto da placa ali, o que você quer. Essa vamos até o final. Senta aqui comigo e vamos aqui papear. Não vou falar as frases que mas, né, no final vocês vão ver que ficou bem agradável, são frases que eu gosto, tem a minha vibe, que eu já fiz, enfim, passei esse fundo branco, e aí logo em seguida, como tá muito quente, né, aqui em Mato Grosso do Sul, então seca muito rápido, não precisa esperar muito não, acho que foi uns 15, foi o tempo de eu ir tomar um cafezinho com a minha mãe, secou. E aí eu já passei as cores, né, que a cliente escolheu, vermelho, verde, laranja e azul. Foi as cores que ela escolheu, e aí como secou rápido, eu não precisei passar duas mãos, uma mão só, só o azul que deu ficou uma tonalidade, ficou um pouquinho manchado, e aí eu dei uma segunda mão, mas as demais não precisou, tipo uma mão só, pelo fato do fundo branco, ela já a cor fica bonita, fica uniforme ali, não teve mancha, né? Enfim, passei as mãos, né, nas plaquinhas. Em seguida que eu fiz isso, eu entrei para dentro, já estava quase escurecendo, e aí a luz fica meio ruim, aí aqui dentro de casa a luz fica melhor. Então se vocês reparar, eu faço tudo manualmente mesmo, eu não tenho stencil de letras. Muitas pessoas utilizam stencils, eu não, eu escrevo as letras a lápis
Se vocês olhar bem, eu estou escrevendo a lápis e depois eu vejo que se ficou uniforme e depois eu vou contorno elas, né? Mas a princípio são todas escritas mesmo, não tem stencil e nem tem o gabarito de letras. Inclusive, para quem me segue no meu trabalho, percebeu que eu estou usando só um modelo de letras. Eu mudei bem a minha escrita quanto a isso. Eu fazia umas letras, eu fazia diferente. Maria, ficava diferente as minhas placas, as letras. Aí eu cheguei, eu mesmo me policiei e falei, não, vamos fazer igual, para quando a pessoa vê em algum lugar, sabe que elas são minhas, né? Fala, essas plaquinhas é da Rose, né? Do ateliê Casa da Rose, né? Tem ela que escreve assim. Essas cores é ela que usa, então, né? Geralmente minhas cores são mais vivas e às vezes muitas têm o arco-íris ali no meio, essas não tem, mas a maioria das minhas plaquinhas tem. Então, escrevi todas a lápis, às vezes se eu erro, né, eu corrijo, mas essas não precisei corrigir, foram todas, foi rapidinho, eu fiz umas frases gostosas de escrever, e vamos aí, você pode fazer isso na sua casa, não precisa de uma serra, você pode cortar e você pode pedir para alguém cortar também, tá? Às vezes você tem umas madeiras em casa, passa aí na marcenaria perto da sua casa, sempre tem, né? Pede para o rapaz cortar em pedaços de 15 centímetros, 20 centímetros. Aí você chega em casa e lixa, e, né? Muito difícil alguém que não tem uma tinta em casa, né? Muito difícil, né? Geralmente a gente tem uma tinta que sobrou da parede, pintou a casa, sobrou essa tinta. Qualquer tinta dá para você usar. Enfim, sigo aqui no processo, escrevendo. E aí depois que eu escrevo a lápis, a frase que eu quero, o que o cliente pediu, aí eu vou pintando, né, passando a tinta. Essa tinta que eu estou usando branca é uma tinta PVA. Aí a minha paleta, se é que vocês dão para ver, né? Eu faço ali no meu polegar, não tem como. Às vezes você pega um pouco de tinta e dá muita tinta no pincel, você vai fazer e meio que borra. Aí eu termino passando termino usando meu dedo ali, a parte do meu dedo ali, como paleta. Falar bem a verdade, gente, eu nem sofro, tá? Às vezes eu uso ali na toalhinha, tá? Com a toalhinha no meu colo, às vezes eu uso a toalhinha como paleta, mas enfim, muito difícil. Mas quando o pincel fica muito encharcado, eu dou uma limpada, mas a paleta é na mão mesmo. A Zoe passou correndo ali na frente da câmera. E ela fica um chororô, porque ela quer que ela quer que eu fique dando atenção para ela. Aí geralmente quando eu estou pintando ali ou fazendo alguma coisa, ela não tem acordo. Ela quer que eu pegue ela no colo, ou ela quer subir no meu colo. Aí volta e meia, ela do nada pula ali em cima e borra, né? Derruba tinta, borra o que eu estou fazendo e eu tenho que fazer. Sim, mas eu nem me estresso não, que eu acho a coisa mais fofa quando ela faz isso. Eu penso que né, ela não tem essa regra de ficar esperando, vou esperar a minha mamãe terminar o serviço para dar colinho para mim. Não, eu quero colinho agora.
Para quem me segue, né, no meu canal, já deve ter visto o vídeo com elas. Ela é muito fofa. Aí essa placa azul eu achei muito engraçado, porque eu fiz ela, eu pintei, e quando eu finalizei, já tinha finalizado, que eu fui ver fui rever a mensagem da cliente, não era dê seus pulos. E eu falei, não acredito que eu fiz isso, é dá teus pulos. Enfim, eu tive que lixar, né, um erro que aconteceu, pode prestar atenção agora que eu já, né, lixei e repintei ali. Como não dava muita diferença, eram só duas letras, então eu só lixei o D, o E ali, e pus o A, e aonde era o S, eu lixei e pus o T, então, tipo, não deu trabalho nenhum. Ao contrário de algumas placas que às vezes eu tenho que lixar toda a placa, né? Quando é alguma frase que dá um erro, e sempre dá. É difícil que não dê um erro, mesmo porque é artesanal. Então agora aqui você já pode ver as frases que a cliente escolheu, né? Cozinhar é um ato político. Eu já fiz essa frase várias vezes. Te amo, volta logo. E tem duas patinhas ali de cachorro, né? Aí dá teus pulos. E a outra, deixa eu ver se eu vou lembrar. Meu, como que é? Laranja. Laranja era. É preciso dar um jeito, meu amigo. A laranja é preciso dar um jeito, meu amigo. A azul, dá teus pulos. A verdinha, te amo, volta logo. E tem duas patinhas de cachorro. E a vermelha, né? Cozinhar é um ato político. E aqui eu terminei, invernizei, todas as minhas placas eu entrego invernizada. E essas eu coloquei o ganchinho que a cliente quer para pendurar, mas se você quiser uma placa com dupla face, eu também faço também com a dupla face, tá bom? E que mais? Conta aí, se você gostou né, de fazer essas placas junto comigo. Eu agradeço por ficar até agora comigo aqui, acompanhando o processo criativo dessa construção dessas placas. Beijo!